Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos, Pai, pela tua bondade. Muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua igreja, Senhor, estenda as tuas santas mãos sobre a igreja. Abençoe e guarda os meus irmãos em todo lugar. Dá graça e vitória ao teu povo. Nos ensina, Senhor, a andar na tua presença. Nos ajuda, Senhor, para ajudar o outro. Nos dá, meu Senhor, a graça, a capacidade, a vontade de fazer, meu Senhor, o teu trabalho. Nos dá, Senhor, a habilidade para frutificar. Pai querido, guarda a tua igreja, os nossos irmãos em toda a terra, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, alunos e professores das escolas teológicas. Abençoa, Senhor, os teus filhos, os nossos irmãos, na nossa denominação e nas demais igrejas co-irmãs. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a nossa contribuição para os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Temos muito prazer no que fazemos. Eu tenho muita alegria nisto. Gosto muito deste trabalho, acho maravilhoso, sou muito feliz porque participo da Escola Bíblica Dominical desde o começo da minha fé, e quando eu não sou professor, sou aluno. Falavam a respeito do exército chinês no começo na minha época, tempo de estudante. Diz que no sistema do Mao Tse-tung, lá, os comandantes chineses, naquele momento da Revolução, eles tinham uma roupa, uma farda, e o que diferenciava um comandante de um comandado era os bolsos. Os comandantes, na verdade, os líderes do governo chinês, usavam uma farda, um fardão, uma roupa militar com 4 bolsos. E passava um período, e quando ele, digamos, era mudado, era substituído, ele voltava a usar uma farda militar com 2 bolsos, para ser igual aos outros. Não sei se isso é verdade. A China é muito fechada, todo país comunista é muito fechado, e eu nunca me inteirei disso, mas eu escutava quando estudava. Se fazia muita apologia à gloriosa União Soviética e a tudo que parecia. Mas, na verdade, eu não sei se é verdade, mas eu só falei nisso porque eu falo sobre a minha condição, que quando eu não sou aluno, sou professor. Quando não sou professor, sou aluno, mas eu estou sempre presente. Não faz diferença eu estar dirigindo ou estar sendo conduzido, estar sendo orientado. É muito bom. E nós temos, meus amados irmãos, aqui na nossa lição, um tema muito especial, a mordomia da família. A família tem uma necessidade absolutamente especial nos dias de hoje. A família foi sempre muito importante. A família é uma instituição divina humana, uma instituição humana com orientação divina, sob orientação divina, e tem uma importância tão grande que nós não podemos prescindir jamais qualquer forma de ajuda coerente com as Escrituras. Eu aborreço, abomino, desprezo e deploro os enxertos, os remendos, até porque Jesus falou sobre isto. Roupa nova com remendo velho, ou roupa velha com remendo novo. E eu deploro, eu abomino os enxertos que estão fazendo na Igreja de Jesus. Em nome da família, admite-se tudo. Hoje existe ministração, como eles chamam, que na verdade seria palestra de ímpios. Eles chamam ministração, mas eu chamo de palestras de ímpios. A linguagem é absurda, os conceitos são absurdos, o objetivo é absurdo, e a família não precisa. Uma família, um homem e uma mulher, bem casados, servindo a Deus, mesmo passando pelas suas provações, suas dificuldades, até no relacionamento, eles não vão se inteirar fazendo molecagem.
aprendendo costumes mundanos, costumes pagãos, atitudes de prostituição, mudando a roupa, ela fazendo, ela tentando animar ele tentando despertar nela mais interesse por ele, qualquer coisa. Eu abomino, deploro e reprovo. E aceito ao mesmo tempo toda e qualquer contribuição para a família que seja coerente com as Escrituras, condizente com as Escrituras. O nosso tema é maravilhoso e eu não vou ficar falando porque eu sou chato e diferente dos outros chatos, eu sou um chato assumido. A mordomia da família. Textual. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. É muito bom ser zeloso da igreja e da família e da igreja. São valores inseparáveis. Uma família bem instruída, bem instituída, bem conduzida, bem estruturada, ela faz muito bem à igreja. Uma família mal conduzida, mal estruturada, desajustada, tende a fazer muito mal à igreja. A minha experiência leva a estes conceitos. Tive muita experiência nisto. Uma família bem conduzida faz muito bem à igreja. Primeiro exemplo, os pais com os filhos, chegando na igreja, cada um sabe a sua posição, no conjunto de jovens, conjunto de crianças, conjunto de senhoras, púlpito, quando se trata de obreiro, ou o casal chegar, sentar juntinho ali, e os filhos pertinho, é muito agradável, vale muito, faz muito bem. Eu louvo a Deus pela grande contribuição da Igreja de Jesus. A família tem dado grande contribuição. A leitura em classe, meus amados, Josué 24, 14 e 15, Efésios 5, 22 a 25 e o versículo 28. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Bendito Deus, obrigado, Senhor, pela leitura em tua santa palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo crescimento da minha família. Te louvo, Senhor. Meus 3 filhos, 3 noras, 8 netos, Pai, eu te louvo pela vida deles, abençoa eles, guarda eles e dá graça, Senhor, para eles andar na tua presença. Ajuda eles a andarem, Pai, contigo, meu Senhor, cada dia. Nos dá graça no nosso serviço
e abençoa as famílias dos nossos irmãos. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o tema em si mesmo é um tema grandioso, a mordomia da família. Mordomia é um termo que nós, às vezes, vemos com outra finalidade, a questão, o político que não faz nada e vive de flosou com dinheiro público, e diz, é cheio de mordomia, o governo tem que tirar as mordomias, cortar as mordomias, é um outro sentido de mordomia. Mordomia, ou seja, o povo, nesse caso do político, o povo é quem faz, é quem serve de mordomo para meia dúzia de corruptos. Mas a mordomia, no sentido bíblico, é um serviço, não é facultar a vida de ordinários, mas é prestar um serviço durante um período. No nosso caso, em termos de família, o serviço é os pais criar os filhos até eles terem condição de formar suas próprias famílias. No caso do marido com a mulher, estarem juntos até que a morte os separe. Ensinamento das Escrituras que não pode ser mutilado, não pode ser mudado, mas a lei permite e você vai para onde vai quem faz uma lei injusta. E nós vemos muita injustiça nisto. Indivíduos corruptos, com sentimentos corruptos, atitudes corruptas, a mulher adoece e ele abandona. Mulheres corruptas, inimigas da justiça e da verdade, o marido fragilizado adoece e ela abandona. Em ambos os casos é malignidade. Naquele dia de mentir, naquele juramentozinho, diz que era na saúde, na doença. Aquele compromisso lá diz que é na abundância e na necessidade, na bonança e na provação. Então, não dá para fazer diferente com o apoio das Escrituras. Nós vamos para a introdução. Eu gosto de ler pensando em quem não lê mais. Tem muita gente que não lê e muita gente que não tem a revista. Na presente lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel, quem dela não cuida. 1 Timóteo 5:8. Assim, o propósito desta lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção. Gênesis 12:3. E neste caso aqui, famílias não se refere à unidade do lar, a uma instituição de um marido e uma mulher e os filhos que procederem da união. Famílias em Gênesis 3:15 fala de nações. As nações como famílias, as famílias como nações. E é muito bom a gente aprender. E eu tenho esse defeito brutal, mania de professor. Parece que o mundo todo precisa aprender alguma coisa e eu teria habilidade para ensinar a qualquer pessoa. No primeiro tópico, meus amados, aqui é a família no plano de Deus. A instituição do casamento. A instituição do casamento é algo maravilhoso. E também é a instituição hoje mais sofrida, mais machucada, mais desprezível aos olhos dos ímpios e dos religiosos que não têm a Bíblia como fé, como base, como sustentação. Então, vamos para a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem
pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 4 e 5. Conforme Gênesis, ou conferindo, ou de acordo com Gênesis 2 e 24. Aqui está, de maneira clara, a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Existem umas coisas, irmãos, que não temos muita facilidade em separar. A maioria dos teólogos, dos estudiosos, qualifica o casamento como uma instituição divina. Aí parece legal e parece simples demais, e parece correto, e parece tudo, está tudo certo. Mas, na verdade, a instituição, casamento como instituição divina é uma ideia do paganismo, que um deus casava com uma deusa, ou tinha intercurso com uma deusa e gerava uma espécie diferenciada. Foi assim na mitologia, foi assim que eles divulgaram a história dos deuses, os heróis, as ninfas e uma loucura. Então, o casamento não é uma instituição divina porque Deus aprovou. É uma instituição humana que Deus orienta. Deus orientou. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí Deus cria a companheira. E Deus une os dois. Portanto, tem a aprovação divina. É uma instituição divina-humana ou humana com a aprovação divina. Mas os pagãos existia o conceito lá no paganismo de casamento entre deuses. Casamento entre os deuses, porque os deuses do paganismo, eles eram capazes de amar, de odiar, de trair, de se vingar. Quando você lê a mitologia, você vê que os deuses da mitologia, os deuses do paganismo, as atitudes das divindades no paganismo eram muito assemelhadas com as atitudes dos seus adoradores. Por quê? Porque eram invenções. O adorador inventava um Deus conforme os seus princípios. Mas nas escrituras é diferente. Então, o casamento é uma instituição divina, nós aprendemos isso, aprendemos a andar. Mas a instituição divina, no conceito pagão, era um casamento entre dois deuses. Um deus bom com uma deusa ruim. Gerava um herói perverso. Uma deusa justa com um deus corrupto. Gerava uma ninfeta sensual. Isso é coisa diabólica. Então, nós não precisamos ir tão... nem tanto o céu, nem tanta terra. O casamento é uma instituição humana com a aprovação divina, a bênção divina, a promessa divina, a presença divina. É Deus quem faz isso. Foi a ideia de Deus. Foi Deus quem criou. É muito bom. Eu acho muito bom expor. Alguém não gosta, não admite, não entende? Procure conhecer as Escrituras e conhecer também cultura, paganismo. O item 2, a origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. A partir de um homem humano, a partir de uma mulher humana, Deus cria uma instituição humana com a sua santa orientação. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes de criar o Estado. Claro, a instituição é com o primeiro casal e o Estado só se justificaria quando houvesse população. Então, ele criou antes do Estado, ele criou essa instituição
antes de qualquer coisa, né? A igreja só teria existência quando houvesse humanidade, quando houvesse uma sociedade. Então, quando Deus estava começando a criar, ele criou o homem, e não se sabe quantos dias, ou meses, ou quanto tempo o homem ficou sem a companheira. Só que toda a decisão foi de Deus. O homem não pediu a companheira, Deus lhe deu. E era uma decisão divina. Então, meus amados, foi antes do Estado, antes mesmo da igreja, e foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais, todas as nações da terra, como famílias, e todas as famílias que tiverem temor de Deus. Abençoarei, aqui a bênção, o que ele está mencionando, a promessa, Deus prometeu, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é no conceito de nação. Mas a nação é formada por famílias. Então, uma família abençoada numa nação é uma bênção. Às vezes, poucas famílias. Nós vimos poucas famílias, às vezes, numa nação, no passado, resolvia determinada situação. No caso dos reis que tinham relacionamento com Israel, aquele exemplo extraordinário do livro de Jonas. Jonas começa a pregar sobre um juízo, o rei toma a iniciativa e a sua família ali, e o rei ordena que seja proclamado um jejum, um arrependimento por tantas corrupções que existiam, e o Jonas teve a frustração de não ver a sua profecia se cumprir, porque é muito ruim para um profeta, irmão. O profeta profetiza e não se cumpre, mas Deus é soberano. Então, muito bom o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, muito bom, sobre a família como uma organização de origem humana com a aprovação divina. É uma organização divina-humana, é uma instituição divina-humana. Foi Deus quem criou, mas são pessoas que compõem. O segundo tópico, a mordomia da família. Nós vamos aprender muito, tem muito o que aprender, e sempre é importante e é inesgotável. Os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela, encontramos princípios universais e atemporais para o casamento, ou seja, é o mesmo princípio para qualquer povo e para qualquer época. É o mesmo princípio. Qualquer povo, qualquer uma das famílias da terra que adotem as Escrituras, que tenha temor de Deus, que reconheça o senhorio do nosso Criador, tem o benefício dessa instrução. 1.1, o princípio da monogamia. Mono, e gamia, casar, casamento, casal. Então, monogamia, o matrimônio com um único cônjuge. É a monogamia. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim. É bíblico e é claro. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Aqui, olha,
deixa seu pai, deixa sua mãe e se une à sua e não às suas. Monogamia bíblica. Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática de bigamia, a prática da bigamia. O Lameque, ele não tinha princípio, não tinha temor, e ele, portanto, não teve respeito pela instituição da família. E ele coloca em prática um plano pessoal. Ter duas mulheres. A gente fica sabendo naquele contexto que parece, alguém já interpretou que ele diz, ele justifica que tenha matado Caim. Deus tinha... o Caim saiu apavorado depois do seu crime, e Deus disse que ele não seria morto assim. Até porque, às vezes, a pena de vida é mais grave do que pena de morte. Pena de vida é um terror, o sujeito não pode morrer, que é para sofrer bem muito. Então, o Lameque, ele disse para as mulheres dele, que tinha sido insultado e tinha reagido com um varão, e alguém interpreta que era o Caim. Deixa para a imaginação fértil de muitos, mas na verdade é que é neste episódio que ele fala da sua, digamos, a sua supremacia em relação ao seu adversário, que ele chama as duas mulheres para contar. Gênesis 4:19. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade mundial e até entre os hebreus. Ele coloca aqui na comunidade hebreia, mas a comunidade hebreia surge a partir de Éber, o mercador, que a Bíblia menciona pouquíssimas vezes. Depois vem o Abraão, que já dá início à família, no caso, a família semita, a promessa de Deus é para ele mesmo, e não temos como limitar que isso ficou circunscrito a Israel. Israel também foi envolvido na poligamia. Então, bigamia nas escrituras a gente vê. O caso de Ana com a Penina e Elcana, ali era bigamia, era um tipo de bigamia. A Penina, ela deu filhos ao Elcana, que era extremamente importante na cultura dos semitas, na cultura dos israelitas também. Israel como um povo semita. Existiam muitas nações semitas. Muitas nações semitas. Os descendentes de Sem encheram a parte do mundo. Então, a bigamia foi também experimentada por pessoas que cultuavam o Senhor Deus. O Elcana, todos os anos, ia com a família para sacrificar o Senhor. E até naquele episódio que o profeta, o sacerdote Eli, o juiz Eli, vê a mulher ali atribulada e ele não entende, pensa que ela está embriagada, era suplicando a Deus para remover o opróbrio da sua esterilidade, que ela se torna mãe de Samuel. Então, na cultura dos hebreus, assim como de muitos outros povos semitas, admitia-se, se a mulher é estéril,
o marido tem liberdade de ter uma outra mulher para lhe suscitar descendentes. E isto não levava a uma perda para a mulher estéril. É tanto que a Bíblia diz que o Elcana dava uma boa porção a Ana porque a amava. E eu acho que ele era meio convencido, porque quando ela está lá chorosa e tal, e ele diz: eu não sou melhor para você do que 7 filhos, ou 10 filhos, é uma coisa assim, o número, não lembro bem. Mas eu estou aqui com a Bíblia bem perto. Então, o Elcana, parece-me que ele era meio convencido. Acontece que o que a gente aprende é que nas culturas dos semitas tinha esta possibilidade. A mulher é estéril, então o marido tem liberdade cultural, os costumes, uma espécie de lei consuetudinária, aquilo que é tão praticado que todo mundo admite como sendo necessário e legal, e o que acontece ali é que o Elcana tinha temor de Deus, portanto, ia anualmente com a família sacrificar ao Senhor, não era aos demônios. E aquele caso, meus amados, o Elcana diz: mas eu não sou melhor para você, eu não sou melhor do que 10 filhos. É 10 ou é 7? Bom, eu acho que ele era convencido. Aqui, às vezes eu vou falar de uma coisa que não está. Então, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? 1:8. Por que choras, Ana? Por que não comes? Por que está mal em teu coração? Não sou melhor para você, eu não sou melhor a ti, não sou mais importante para você do que 10 filhos. O cara era convencido. Eu acho que ele era convencido. Bom, mas a verdade é que nós estamos aqui justificando a existência da bigamia como costume antes da lei de Moisés. Era um costume. Antes da lei de Moisés era um costume. Na lei de Moisés entra como uma possibilidade. Vamos andar. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos. Aí vem o incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como a vontade original do Criador para o matrimônio. Então, a proteção, o parapeito da família é a Bíblia Sagrada. O parapeito, a proteção da instituição familiar, do casamento e da família e da monogamia é a Bíblia Sagrada. Os costumes muitas vezes se impõem, mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, ele menciona aqui esses absurdos humanos. Ele fala de um abismo, chama outros abismos. Aí ele fala de incesto. Incesto é um abismo perigoso. O relacionamento entre parentes próximos, irmão com irmão, mãe e filho, pai e filha, avô e neta, coisas que... E acontece em todo lugar, mas é para quem não tem temor de Deus. Homossexualismo sempre existiu, a Bíblia só reprova porque existia. Acontece que sempre foi visto como um distúrbio, e a Bíblia não esclarece a razão, a natureza ou a forma deste distúrbio, mas não pode jamais ser visto como uma coisa natural ou opção. Não é opção. Não é opção.
Se o sujeito tem esta tendência, não seria uma opção, é um defeito, ele pode não reconhecer. Não, o homem ainda não descobriu, a ciência não descobriu. Existem 1001 síndromes que não se sabe, a razão não se conhece, o motivo, a causa. Então, um homem ter toda a condição masculina e um desejo feminino, e vice-versa, a mulher ter toda uma beleza feminina e ter um instinto masculino, um instinto de homem, não se concebe como natural pelas escrituras. É uma anomalia, é um distúrbio, muito embora o homem, na sua infância, que o homem vive realmente rastejando. O homem ainda rasteja em todos os aspectos, apesar dos avanços. O homem sabe voar, o homem cria uma máquina para voar, mas não sabe andar na sua família, não sabe andar diante de seus pais, não sabe andar na sua casa, diante da sua mulher e de seus filhos. Nós temos o 1.2, o princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Um homem e uma mulher, unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Quando Gênesis 2:24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para se unir à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Esse conceito bíblico é atemporal. Em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. O casamento, ele em si pode ser mutilado por uma relação egoísta. O indivíduo egoísta, mulher egoísta, homem egoísta. E isso faz muito mal. Então, o texto que ele cita aqui é Mateus 22, 37 a 40, Efésios 5, que está na lição, 22 a 25. Por isso, lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Aí criaram uma cerimônia. Criaram a cerimônia. Aí, para renovar os votos, tem novas alianças, tem novas... É um monte de coisa. Sinceridade, irmãos. É tanta inovação que tira a simplicidade das escrituras e é outra coisa. É um enxerto. É um enxerto estranho. A Bíblia Sagrada é a nossa base, é a carta de Deus para nós e vale tudo. Para nós, tem toda a validade. Nós temos o caso de Abraão. Abraão casou-se com a dona Sara, com a jovem Sara. E a Sara era filha do pai dele. Naquele tempo era assim. A Sara era filha do pai dele com uma concubina. E Abraão, depois de muito tempo, a Sara é estéril e tal, Abraão recebe um presente da Sara, que é a Agar. Isto depois de muito tempo mesmo. Abraão tinha 75 anos quando foi chamado. Chega no Egito, quem sabe, com 80 ou mais. Então, a Agar é dada a ele já na velhice. Porque quando Isaac nasce, ele vai fazer 100, vai completar 100, e o Ismael tem 12. Portanto, você dá o desconto, você vai chegar no Abraão com 88, quando o filho nasce, quando nasce o Ismael. Então, resultado, Abraão cria o Isaac
O Ismael se cria com a mãe, depois daquele episódio que a Sara despede a serva. E depois Abraão é restaurado, é renovado com a morte da Sara. Ele casa e tem filhos, constitui uma família, renova a sua vida com a Quetura. E fica uma coisa muito clara. Abraão casou-se com a Sara lhe dá uma concubina, como uma serva, não foi para ter o desfrute, o deleite durante toda a vida, mas foi para gerar o filho que a Sara quis ajudar Deus. Foi uma incompreensão ali, mas Deus estava trabalhando. E o Abraão despede, inclusive, a serva. Não tem nenhum registro que o Abraão ficou tendo um caso, vivendo a vida conjugal com a serva, não. A história, o presente era para que ela concebesse um filho para Sara criar sobre o seu colo e ter como seu, já que a serva era dela. Era uma coisa estranha do Oriente. Acontece que nós temos na mesma palavra santa o exemplo do Isaac, que se casa com 40 anos. A mulher também é estéril, porque Deus tem os seus caminhos. Ele continua com a sua mulher estéril, vai orar por ela, Deus sara a esterilidade, lhe dá os filhos, que é o Esaú e o Jacó, e Deus tem o seu projeto continuado, que é criar a nação que prometeu a Abraão. Então, meus irmãos, a Bíblia é a base, não cabe enxerto. A Bíblia não reclama um enxerto, não requer um enxerto. A família não pode ser uma justificativa para trazer malignidade, invenções, invencionices, criatividade de gente corrupta para vamos turbinar o casamento. Como é que turbina o casamento? Fazendo votos, renovando os votos. Leva a mulher para um motel, veste ela de prostituta francesa, ela se veste de prostituta francesa para incentivar o marido, para dar vigor ao marido. E quem é que vai garantir que depois ele não vai atrás disto até que chegue o outro ano de renovar os votos? Olha, irmãos, não reclame enxerto. A Bíblia não comporta essa necessidade. A Bíblia é perfeita, é completa e não existe nada que justifique adotar costumes malignos, atitudes malignas para turbinar relacionamento. Não tem. Ou se tem amor verdadeiro e sincero, ou é fogo de palha e não vai muito longe. Então, a prioridade da família, meus irmãos. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: A, Deus; B, igreja; C, esposa; D, filhos. Qual o equívoco dessa ordem de prioridades? Biblicamente, o crente deve priorizar, primeiro, Deus; segundo, sua própria vida; terceiro, seu cônjuge. Eu já faria diferente. Se é uma só carne, ela não pode vir em terceiro lugar. Ela está em segundo lugar comigo. Discordam? Eu não discordo, não discordaria. Deus disse uma só carne. Então, Deus errou? Eu não teria jamais como dizer que Deus não está certo. Então, primeiro Deus, segundo nós, que Deus uniu. A minha mulher, bem criada, o pai, funcionário público, vivia bem, ganhava bem na época. E eu vim do interior, com esta cara de fome que Deus me deu. Tinha 20 anos de idade quando a conheci.
Ela namorava com um cara que era filho de pastor, que era importante, que era, o cara tinha a vida bem estruturada, já numa instituição militar, não, alguma coisa assim. Mas Deus nos uniu. Já fazem 43 anos. E eu não tenho como separar minha mulher do meu bem-estar. Nós temos dificuldades, sempre tivemos. Eu nunca fui fácil de conviver. Eu sempre fui meio chato, meio complicado. É o chato assumido, que é uma virtude, né, irmão? A maioria dos chatos não assumem. Mas minha mulher é muito decente, ela é muito coerente, é muito prudente, não é muito agradável. A cara tem as velas, se fecha quente, ô mulher da cara ruim. Mas ela tem um testemunho bom, e eu louvo a Deus por isso. Eu não posso deixar minha mulher em terceiro lugar, porque ela está junta comigo. Deus uniu. Então, essa prioridade aqui do nosso mestre. Primeiro, Deus. Segundo, sua própria vida. Terceiro, a vida da mulher. Quarto, a vida dos filhos. Eu deixarei a vida dos filhos em terceiro. E a igreja em quinto, aqui na ordem dele. Ora, alguém poderia indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus? Mateus 6,33, sim. É verdade, entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia da família seja plenamente atendida. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3, 4 e 5. É a grande verdade. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde a sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. 1 Timóteo 5 e 8. E tem acontecido. Eu tive uma dificuldade, não tem problema, porque eu sou um cara quase sem problema. Mas eu tive uma dificuldade com um indivíduo na igreja, porque ele para cima e para baixo, resolvendo as coisas dos outros. Só que ele, na época anterior, ele não foi perseverante, se distanciou do Senhor Jesus, perdeu a mulher e perdeu 2 filhos. Esses filhos, um anda para o lado esquerdo e outro para o lado direito, mas nenhum anda para frente para seguir a Jesus. A ex-mulher também não sei o que acontece com ela. Aí ele constitui um casamento tampão. Arranja uma outra mulher e gera filhos e vai atrás de resolver a vida dos outros. E eu perguntei para ele, eu digo, e a tua? Tu perdeu uma família. Agora tu está tentando ajudar os outros. E quem vai cuidar dos teus? Eu perdi o indivíduo. Não faz muita diferença para mim. Não admito que Jesus tenha ensinado de uma forma estranha ou errada que botar remendo novo em roupa rota, em roupa velha, tenha futuro, tenha algum benefício. Jesus ensinou muito bem e eu jamais diria que não foi correto o ensino do Senhor Jesus. O sujeito fica atrás de remendo. O remendo do curso. Vamos fazer um curso para aprender a amar. O infeliz, o cara namorou, noivou, casou, lua de mel, primeira barriga da mulher, primeiro filho, 1001 promessa, 1001 encanto, porque é encantador ser pai, é encantador ser mãe, é encantador ter a família. Eu vi meus filhinhos, para mim é a maravilha do céu a minha família. O meu primogênito tem 40 anos. E o meu segundo tem 38 e o meu terceiro tem 34. Acontece, vai fazer ainda. Acontece, meus amados, é que para mim foi uma coisa extraordinária, uma experiência muito boa criar meus filhos. Foi muito boa a experiência. Sacrificada, cheia de problemas, mas eu tive
a sabedoria de orientar meus filhos no caminho de Deus. Ainda hoje, vieram dois aqui fazer um churrasco e tal. Eles vão para o churrasco e eu vou para a cozinha. E nós vivemos muito bem com o Senhor Jesus. E eu não admito nada, nenhum adendo às Escrituras. Aí o cara cria os filhos, está só com a família, vai fazer um curso para aprender a amar? Ai, ser tolo assim, bem distante. Fazer um curso para aprender a amar, fazer um curso para aprender a ser pai, para mim, só falta uma ferradura. Uma ferradura. Quem sabe, uma ferradura. Algum arreio, alguma coisa feita para animais. Porque nas Escrituras eu tenho suficiente instrução como cidadão, como filho, como marido, como pai, como crente, membro da Igreja do Senhor Jesus, como orientador na Igreja do Senhor Jesus, nessa coisa que eu não merecia, que é pastorear, ajudar. A Bíblia, para mim, tem tudo, é tudo. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu converso demais, eu encho a paciência. O terceiro item aqui do segundo tópico é o relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Eu fiz isto. Eu não levei meus filhos para dar trabalho a porteiros na igreja, para dar trabalho às tias, levava os filhos com a sabedoria de, meu filho, nós vamos para a igreja, vá logo no banheiro, para não chegar lá. Toma água antes de sair de casa. Tem gente que chega na igreja e corre para o banheiro. Que negócio, não tem banheiro em casa? Pois eu orientei meus filhos das coisas mais simples. Tome água em casa, vá para o banheiro em casa, porque na igreja nós não vamos para outra coisa a não ser para aprender, para participar, para ouvir, para adorar. Então, meus irmãos, criar na doutrina a demonstração do Senhor, Efésios 6:4. Eles são herança e galardão de Deus, Salmo 127, verso 3. Como sacerdote do lar, os pais devem realizar culto doméstico. Fiz isto. Segunda-feira, aí o Estevão lia a palavra e cada um pedia um hino. Terça-feira, o Esdras lia a palavra, cada um pedia um hino. Quarta-feira, o Heber lia a palavra, cada um pedia um hino. Quinta-feira, aí eu lia a palavra, cada um pedia um hino. Sexta-feira, a mulher lia a palavra, cada um pedia um hino. E a gente ia recomeçando, é um rodízio de participações. Você faz isto? Os meus, se caísse num buraco para nunca mais ser encontrado por mim, eu ainda não teria peso na consciência. Digo diante dos céus. Não criei na igreja simplesmente, criei no caminho. Criei na doutrina e a demoestação do Senhor. Me neguei a tudo que a minha vontade pedia para assisti-los. Há reconhecimento? Não sei. Tem uma boa recompensa? De alguma forma, não sei. Mas a tranquilidade de uma consciência paterna que fez o que podia fazer, fez o máximo do máximo que podia fazer pelos seus filhos, não tem preço. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além do zelo espiritual, os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal e maternal. Nós, eu e a minha mulher, sempre buscamos, de alguma forma, ajudar nossos filhos. Então, meus amados, é bom servir, é bom e é muito bom.
A nota de Deus no Gênesis. Deus viu que era bom, Deus viu que era muito bom. É bom, muito bom. Bom e muito bom. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar. Eu estou com um problema aqui na minha transmissão. Se o vídeo pifar, mesmo assim eu vou em frente. O terceiro item aqui, o terceiro tópico é a família cristã sob ataque. O ataque do Estado materialista. Um terror que está acontecendo. O que está acontecendo é um terror. Mas ninguém pode fazer nada. Só permanecer. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. O Brasil passou e está passando por isto. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração, que a palavra de Deus norteie o nosso lar. Deuteronômio 11, 18 a 21. Que a palavra de Deus norteie o nosso lar. Nós temos a necessidade da orientação permanente do Senhor. Nós temos a necessidade. Nós precisamos disto. E eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque além de praticar, eu ensino. Além de ensinar, eu pratico. O segundo item fala do ataque da famigerada ideologia de gênero. Engenheiros sociais. Ele chama aqui de engenheiros sociais, eu chamo servos do diabo. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Karl Marx, um dos grandes filhos do diabo. Um dos teóricos fundadores da doutrina comunista disse que a família deveria ser abolida. Ele foi criado numa miséria, viveu um espírito de revolta, morou num trem abandonado, comeu lixo pelas ruas, por razões que eu desconheço, aí se revolta contra Deus. Eu conheci um infeliz incrédulo que já pereceu, e ele tinha horror ao evangelho. Eu trabalhei numa empresa que ele participava, e ele me evitava e tal. E aí me disseram por quê. Ele tinha sido estuprado, sofreu uma tentativa de estupro por um padre. O pai dele botou ele lá no internato e o padre quis fazer dele mulherzinha. E ele, aí quando eu soube, fiquei certo, me certifiquei de que era verdade, aí eu enfrentei ele. Disse, vem cá, o padre quis estuprar você e você se intriga com Deus? Olha, pois deixa eu te dizer uma coisa, padre não tem nada com Deus, padre não representa Deus, então se reconcilie com Deus. Se reconcilie com Deus para você não perecer. Ele não se reconciliou com Deus e pereceu. Tinha prazer de dizer qualquer coisa contra o evangelho. Ele escutava de um escândalo lá na casa do Satanás. Ele ficava pelejando, procurando conversar. Então, os ataques do diabo contra a família. O Karl Marx foi um desses instrumentos de Satanás. Era terrível. Dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo a doutrina diabólica, a ideologia, ninguém nasce com o sexo definido. A criança não nasce macho ou fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. É doutrina do inferno, são coisas do diabo, os filhos do inferno. E o Brasil está lotado de filhos do inferno. Os últimos governos
patrocinaram a doutrina do inferno. Toda a vida o Brasil foi um país inimigo de Deus, porque é um país que tem a maioria dos seus municípios são devotados aos demônios com o nome de gente lá, de Maria a Isabel, como diz o Matuto, só pode ser uma nação diabólica, uma nação maligna. Agora tem uma mandinga de crente. Consagrar o Brasil, dedicar o Brasil ao Senhor Jesus. Agora, Bolsonaro vai consagrar o Brasil, entregar o Brasil ao Senhor Jesus. Pode entregar o Brasil ao Senhor Jesus 500 mil vezes. O Brasil, com 500 mil terreiros de macumba, com 500 mil cabaré. O Brasil com 500 mil igreja falsa. E o Brasil com a maldita idolatria, esta devoção infernal com os ídolos, pode morrer de clamar. A sua vida, a questão individual é uma bênção, mas em termos de coletividade, vai ser sempre um fracasso. Eu fiquei com um problema grave aqui. Seu vídeo foi pausado devido ao sinal fraco. E eu renovei esses dias. Então, é um ataque a Deus e até a própria ciência. Essa ideologia maldita do gênero. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 26, 27. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina. A biologia define uma pessoa masculina por causa de seu aparelho reprodutor masculino. Ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. O menininho nasce, tem a torneirinha, quando vem a maturidade, a barbinha, ele tem realmente tudo para ser um homem, nascer um homem. Se for mutilado numa seita maldita, no clero maldito, em alguma instituição corrupta, questão de feito, questão outra. Não é que não tenha nascido homem, nasceu macho. Foi viciado, foi desviado, foi instruído naquilo, iniciado e acostumou. Mas nasce homem. Tem os sinais, tem os hormônios, tem o formato, a questão biológica está presente. Os hormônios masculinos, a anatomia masculina e os cromossomos, que vai fazer ele desenvolver barba, cabelo, parece um macaco. Peludo, parece um homem primitivo, como dizem. Ele desmunhecando porque não sabia que era homem? Isso é conversa. Não tem essa opção. É uma questão, a não ser que seja lá na geração e ninguém nunca detectou e nem vai detectar. A essa altura do campeonato, não vão saber. Não acredito. Aí nasce a menininha. Assim também dá-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa de seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos. Está crescendo, vem a maturidade, aparecem os seios, vem o ciclo menstrual, tudo. Isso é de mulher. Nasceu mulher. Se tem um desvio de conduta, não tem nada a ver com as escrituras e nem tampouco com a maldita ideologia. Então, meus queridos, é a palavra